Venham, povo. Sentem aqui perto do fogo, que hoje eu vou contar uma lembrança viva. Não tá nos livros, mas tá nas costas do tempo, tá na cicatriz do chão, no grito das senzalas, nas noites sem estrela. É a história de uma mulher que virou mais que mulher. Virou maldição. Foi escrava, foi carne marcada, foi chama, foi sombra, foi justiça. O nome dela era Joana. Joana das Marcas. A fazenda se chamava Cruz Tombada, fincada no sertão profundo da Bahia, de barro vermelho e árvores secas. Era daquelas terras que cheiravam a sangue velho e suor preso na madeira. O sol castigava sem misericórdia, feito o feitor da natureza, rachando a terra e as almas dos desvalidos que ali penavam. Valha-me Deus! Aquele lugar era um pedaço do inferno esquecido no mundo. A casa grande ficava no alto, olhando de cima, feito gente soberba. Janelas grandes de madeira escura que engolia a luz. Paredes brancas que de longe parecia coisa de santo, mas de perto mostrava as manchas que nem cal podia esconder. E a cruz? A cruz era um madeiro grosso, torto, plantado na entrada do terreiro. Dizem os antigos que foi ali que o primeiro senhor daquela terra caiu morto depois de mandar matar 30 escravos num só dia. A cruz tombou na queda, e nem padre quis levantar. Ficou assim, atravessada, feito maldição cravada. Terra amaldiçoada bebe mais sangue que chuva, dizia meu avô, que nasceu no último suspiro daquela senzala. O dono do engenho era o coronel Agostinho Ferreira, homem da pior qualidade. Diziam que nem os cães da fazenda gostavam dele. Andava com chicote na cinta e Bíblia no bolso. Usava os dois para castigar. Tinha os olhos pequenos e fundos, escondidos debaixo de sobrancelhas grossas que nem juba de leão velho. A barba sempre aparada, as unhas sempre limpas. Mas as mãos... as mãos sempre manchadas, mesmo depois de lavadas. Assim a dona Eulália era mulher enxuta, de pele muito branca e cabelo preso tão forte que parecia esticar os olhos. Não falava com os escravos, só apontava. Olhava como quem olha para bicho ou para mobília. Tinha 3 filhos, todos homens, todos criados para ser igual ao pai. Na senzala, o tempo não passava. Os corpos não descansavam. A liberdade era só uma lenda sussurrada pelos mais velhos. As paredes de barro guardavam os gemidos dos açoites como se fosse memória viva. Não tinha janela, só buraco pequeno, mais para deixar entrar medo que claridade. O feitor era um mulato de nome Juvenal, alma mais negra que a pele clara. Era dos que se vendem pro lado do mal por migalha de poder. Carregava um chicote de couro trançado que chamava de língua de cobra. Com ele escrevia a história da dor nas costas dos cativos. O canavial se espalhava feito mar verde e cortante. Balançava com o vento contando segredos que só os escravos sabiam traduzir. De dia, era inferno de suor e trabalho. De noite, às vezes, virava caminho de fuga ou lugar de encontro com os deuses que vieram da África amarrados nos navios, mas nunca perderam a força. Foi nessa terra, debaixo desse céu sem perdão, que chegou Joana. Não nasceu Joana, nem era das Marcas ainda, mas o destino já tinha escrito o nome dela na grande fogueira que um dia haveria de limpar aquele chão. E isso, meu povo, foi só o começo da história que até hoje faz a noite ficar mais escura quando é contada. Foi numa manhã de feira, no calor que fazia a terra dançar, que o coronel Agostinho voltou com a novidade. Vinha montado no cavalo preto, aquele que só usava em dia de negócio importante. Atrás dele, amarrada por corda fina no pescoço, vinha uma menina. Não era grande nem pequena demais. Devia ter uns 13 janeiros, mas o corpo franzino fazia parecer menos. Oh, meu pai do céu! A poeira subia vermelha do chão enquanto ela andava de cabeça baixa, os pés descalços sangrando de tanto caminhar. O povo da senzala parou de trabalhar para ver, mesmo sabendo que isso podia custar chicotada mais tarde. Mas é que tinha algo naquela menina, algo que fazia o olhar demorar. Comprei essa moleca no porto,
disse o coronel pro feitor. Diz que veio da terra dos Iorubás. Pagamento de dívida de um comerciante que quebrou. Bote ela para trabalhar na casa. Quero ver se presta. A menina não tinha nome de batismo ainda. Ou melhor, tinha um nome de sua terra. Um nome antigo e forte que a mãe lhe deu. Mas esse foi arrancado dela junto com a liberdade. No navio negreiro, tentaram apagar com água benta e tapa na boca. Mas não conseguiram, porque ela guardou tudo. Guardou o nome da mãe no peito. Guardou os cânticos no silêncio. Guardou o fogo nos olhos. Naqueles primeiros dias, velha Anastácia, a cozinheira da casa grande, foi quem cuidou dela. Deu comida, ensinou os cantos da casa, mostrou as manhas do serviço e sussurrou os segredos de como sobreviver. Menina, abaixe a cabeça, mas nunca o espírito. Trabalhe depressa, mas não mostre toda a sua força. E nunca, nunca mesmo, olhe direto nos olhos dos brancos. Mas a menina tinha olhos que não sabiam mentir. Olhos grandes, escuros como noite sem lua, mas que brilhavam por dentro com luz própria. Quando servia a mesa, quando varria o terreiro, quando lavava roupa no tanque de pedra, aqueles olhos pareciam guardar um segredo maior que o mundo. Foi Assinhá quem a batizou Joana, num domingo depois da missa. Nome de santa europeia para apagar de vez qualquer lembrança de África. E foi feito na pressa, com padre de passagem que jogou água e saiu, sem nem olhar direito para a criança. A partir de hoje seu nome é Joana. Disse Assinhá, nem alto nem baixo, como quem nomeia um objeto novo. E você vai aprender a ser gente civilizada ou vai conhecer o tronco. A menina não respondeu, não chorou, não tremeu. Só ficou quieta, os olhos baixos escondendo o brilho perigoso. Os dias passavam iguais na fazenda Cruz Tombada. Joana aprendeu rápido os serviços da casa. Tinha mãos habilidosas e inteligência afiada como faca nova. Em poucos meses, já conhecia cada canto, cada mania dos senhores, cada regra não dita. Sabia que o filho mais velho do coronel gostava do café mais forte. Sabia que Assinhá não suportava ver fio de cabelo caído no chão. Sabia que o coronel batia mais quando bebia a cachaça clara, não a escura. Mas Joana sabia mais do que deixava mostrar. À noite, quando todos dormiam, ela ficava acordada, os olhos abertos no escuro, relembrando. E foi numa dessas noites, já fazia quase um ano de sua chegada, que pai Venâncio, o escravo mais velho do engenho, a encontrou sentada no terreiro, olhando para o céu. O que uma menina faz acordada na hora que até os espíritos dormem? Perguntou o velho, sentando ao lado dela com dificuldade por causa das pernas doloridas de tanto trabalho. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois falou baixinho numa língua que não era português. Uma língua antiga, de sons que pareciam vento e tambor misturados. O velho arregalou os olhos. Quem te ensinou a falar assim, menina? Perguntou ele, a voz tremendo de espanto. Minha mãe, respondeu Joana, agora em português. Ela era filha de Oiá, senhora dos ventos e das tempestades. Ela me ensinou que a gente não esquece quem é só porque outros querem. Pai Venâncio olhou em volta nervoso. Se alguém ouvisse aquela conversa, os dois podiam acabar no tronco ou pior. Cuidado, menina. Esse tipo de lembrança é perigoso aqui. Mais perigoso é esquecer, disse ela, os olhos brilhando como brasa viva na escuridão. E naquela noite, o velho Venâncio soube que tinha chegado à fazenda algo mais que uma escrava nova. Tinha chegado um fogo antigo, daqueles que nem toda a água do mar consegue apagar. Os anos foram passando na fazenda Cruz Tombada, e aquela menina franzina virou moça. Joana cresceu como árvore que nasce torta de tanto vento, mas fica mais forte por isso mesmo. As pernas compridas, os braços magros mais rijos, o andar silencioso como onça na mata. E o olhar... Ah, meu povo, o olhar dela era o que mais incomodava na casa grande. Jesus misericórdia! Nunca vi tanta força escondida num silêncio só.
Joana não falava muito, não reclamava nunca. Fazia todo o serviço sem erro, mas tinha um jeito de olhar. Um jeito que parecia ler a alma dos brancos como se fosse página de livro aberto. Foi numa tarde de dezembro, céu carregado de nuvens pretas que nem vinham chuva nem iam embora, que aconteceu o primeiro castigo grande. O coronel Agostinho tinha dado festa na noite anterior e estava de cabeça pesada, com aquela raiva que sobe feito fogo quando a cachaça desce. Joana servia o almoço, quieta como sempre. Assim a dona Eulália reclamava do calor, abanando aquele leque de renda que não refrescava nada, só espantava mosca e paciência. Foi quando o filho mais novo do coronel, o tal do Euclides, menino de natureza ruim como a do pai, esticou o pé e fez Joana tropeçar. A bandeja tremeu e um pingo de molho caiu no paletó branco do coronel. "Negrinha desastrada", gritou ele, levantando num pulo. Joana não baixou os olhos dessa vez. Olhou direto, fundo, parado. Todo mundo na mesa sentiu um frio estranho, mesmo com aquele calor de rachar. "Tá me encarando, negra?" perguntou o coronel, a voz mais baixa agora, mais perigosa. "Não, senhor", respondeu Joana, mas os olhos continuavam fixos, como se vissem além da carne, além do tempo. "Juvenal", bradou o coronel pro feitor que estava no terreiro. "Leva essa insolente pro tronco. 20 chibatadas para aprender a baixar os olhos quando fala comigo." O feitor arrastou Joana pro fundo do terreiro, onde ficava o tronco. Era um toco de jaqueira antiga, com buracos para prender pulsos e tornozelos. Em volta, o chão era escuro de tanto sangue velho que tinha bebido ao longo dos anos. Os outros escravos foram obrigados a assistir. Era assim que o medo se plantava na senzala. Amarraram Joana no tronco, rasgaram a parte de trás do vestido simples. As costas dela eram lisas, sem marca nenhuma ainda. O feitor Juvenal pegou o chicote, aquele que chamava de língua de cobra, e começou a contar. 1. Joana não gemeu. 2. Joana não tremeu. 3. O sangue começou a brotar, e assim foi até 20. Quando terminou, as costas dela estavam riscadas como mapa de estrada que não leva a lugar nenhum, só a dor. Foi se abrindo então um buraco de silêncio na fazenda. Os escravos mais velhos cochichavam que nunca tinham visto ninguém aguentar castigo daquele jeito. Sem um grito, sem uma lágrima, sem um pedido de perdão. Só aquele olhar, que nem o tronco conseguiu quebrar. Velha Anastácia tratou das feridas de Joana com ervas que só ela conhecia, passadas de mãe para filha, desde que o primeiro navio negreiro chegou naquela terra. Enquanto passava o unguento nas costas retalhadas, a velha murmurava rezas em língua antiga. "Menina, você não é desse mundo, não", sussurrou Nastácia quando terminava o curativo. "Tem alguma coisa em você que não é só carne e sangue." Joana, deitada de bruços na esteira de palha, virou o rosto e sorriu pela primeira vez desde que chegou à fazenda. Foi um sorriso pequeno, triste, mas que acendeu uma luz estranha nos olhos dela. "Minha mãe dizia que eu nasci numa noite que o céu pegou fogo", respondeu baixinho, na língua dos antigos que só as duas entendiam. "Dizia que eu era filha do clarão." E daquele dia em diante, as pessoas da senzala começaram a olhar Joana com outros olhos. Uns com medo, outros com esperança. Mas todos sabiam que aquela não era uma escrava comum. Foi assim que ela ganhou as primeiras marcas. E foi assim que começou a lenda. As marcas nas costas de Joana foram só o começo, meu povo. Cicatrizaram devagar, formando desenhos que pareciam letras de uma escrita que ninguém ali conseguia ler. Mas a marca mais funda, a que mudou o destino da fazenda Cruz Tombada, essa ainda estava por vir. A moça voltou ao trabalho na casa grande como se nada tivesse acontecido, silenciosa como sempre, mas agora com um brilho diferente no olhar. Os escravos da senzala começaram a procurar ela nas sombras, quando a noite caía. Traziam dores, perguntas, pedidos. E Joana, sem dizer como ou porquê, sabia responder com ervas,
com palavras antigas ou apenas com silêncio que consolava. Pai Venâncio, que já tinha os cabelos todos brancos e a sabedoria de quem viveu demais, dizia para quem quisesse ouvir: essa menina tem proteção. Não é qualquer espírito que anda com ela, não. É coisa grande, coisa de assentar o corpo e mudar o mundo. É sofrimento danado. Naquela fazenda, cada dia parecia igual ao outro, até que veio a noite da mudança. Era janeiro, tempo de lua cheia, calor que não deixava ninguém dormir direito. O coronel Agostinho tinha bebido mais que o costume e andava pela casa feito alma penada, procurando em quem descontar as raivas que fervia dentro dele. Joana estava terminando de arrumar a cozinha quando sentiu a presença dele atrás dela. Cheiro de suor velho misturado com cachaça cara. O coronel estava parado na porta, olhando para ela com aqueles olhos pequenos e vermelhos. "Ô nega bonita", disse ele, a voz arrastada. "Tão trabalhadeira. Merece um agrado do patrão." Ela não respondeu. Continuou limpando a mesa de madeira com um pano úmido, as mãos movendo rápido, querendo terminar logo e sair dali. Mas o coronel avançou, prendendo ela entre a mesa e o corpo dele. "Não vai agradecer o agrado, nega?" perguntou, passando a mão grossa na cintura fina de Joana. Foi nesse momento que algo despertou nela. Não foi medo, não foi raiva. Foi uma coisa antiga que veio lá do fundo da terra, lá do outro lado do mar, lá de onde os ancestrais chamavam. "Tire a mão de mim", disse Joana, a voz baixa mas firme como nunca tinha sido. O coronel riu, surpreso com a ousadia. "Que é isso, nega? Tá se achando melhor que as outras? Aqui quem manda sou eu." Quando ele avançou de novo, tentando beijar o pescoço dela, Joana virou rápido como vento e mordeu. Não foi mordida de gente, não. Foi mordida de bicho acuado, de fera encurralada. Os dentes dela afundaram na orelha do coronel e não soltavam. Agostinho gritou como nunca tinha gritado na vida. Um grito que acordou a casa toda, que fez os cachorros do quintal uivarem, que chegou até a senzala e fez os velhos se benzeram. Quando conseguiram separar os dois, o coronel estava com um pedaço da orelha faltando, sangue escorrendo pelo pescoço abaixo, sujando a camisa branca de linho. E Joana estava parada, quieta, o sangue dele ainda nos lábios, os olhos mais acesos que nunca. "Demônio!" berrou o coronel. "Essa negra tem o diabo no corpo." Foi então que aconteceu a pior punição que já se viu naquelas terras. Amarraram Joana no meio do terreiro, não no tronco, mas num poste de madeira onde normalmente amarravam os animais para ferrar. O próprio coronel, com a orelha enrolada num pano ensanguentado, pegou o ferro de marcar gado que estava esquentando nas brasas. A marca do coronel Agostinho era um A e um F entrelaçados, que ele punha no gado e às vezes nos escravos fugitivos que eram recapturados, mas nunca tinha usado para punir daquele jeito, na frente de todos. Quando o ferro em brasa tocou a pele de Joana, no alto do ombro esquerdo, perto do coração, um cheiro de carne queimada subiu no ar da noite. E pela primeira vez ela gritou. Não foi um grito comum. Foi um som que parecia vir de outro mundo, uma mistura de dor humana com fúria de tempestade. E nessa hora, meu povo, juro pela alma dos meus antepassados, o céu que estava limpo encheu de nuvem preta. Um vento forte varreu o terreiro, apagando as tochas. E no escuro que se fez só se via os olhos de Joana, brilhando como duas brasas soltas no breu. Foi assim que ela ganhou o nome que carregaria para o resto da vida e além: Joana das Marcas. Marcada pelo ferro, marcada pelo destino, marcada pelos deuses antigos que nunca a abandonaram. E naquela noite, dizem os antigos, foi que ela fez a primeira promessa de vingança. Depois daquela noite, a vida de Joana mudou de vez na fazenda Cruz Tombada. Tiraram ela da casa grande e mandaram para o trabalho mais duro, o canavial. Era castigo duplo, o sol que rachava a pele e a distância da cozinha da velha Anastácia, que era o único lugar que ainda guardava um pouco de conforto. Mas o coronel Agostinho
homem cheio de maldade e pouca sabedoria, não sabia que estava jogando Joana justamente onde ela precisava estar. Porque foi no canavial, entre as folhas cortantes como navalha e a terra que bebia suor, que ela encontrou a liberdade que a casa grande nunca permitia. Foi lá que Joana conheceu Zumbi, um negro velho que nem contava mais a idade. Dizia que tinha nascido em terra de homens livres, num quilombo distante que já não existia mais. As costas dele eram um mapa de cicatrizes antigas, os dedos tortos de tanto trabalho, mas os olhos... os olhos tinham uma luz que nem o cativeiro conseguiu apagar. Menina marcada, ele chamava Joana, falando baixinho enquanto cortavam cana lado a lado. Você não é daqui. Você veio de longe para fazer justiça. E foi Zumbi quem ensinou a Joana os segredos que o canavial escondia. As ervas que cresciam entre a cana e que podiam curar ou matar. As rezas que se fazia em silêncio, só no movimento dos lábios, para ninguém perceber. Os caminhos da mata que levavam para longe caso um dia ela precisasse fugir. Mas o mais importante que Zumbi ensinou foi a esperar. A guardar a raiva como quem guarda a brasa debaixo da cinza, para usar na hora certa, quando o vento soprar. Não diga não. O trabalho no canavial era de matar. O sol queimava sem dó. As cobras apareciam quando menos se esperava. E o feitor juvenal não perdia chance de usar o chicote por qualquer motivo. As costas de Joana, já marcadas das 20 chibatadas, ganharam mais cicatrizes. Mas ela não gritava, não chorava, não pedia. Só olhava com aqueles olhos que viravam brasa quando a raiva subia. Foi numa noite depois de dia particularmente ruim, quando Joana mal conseguia se deitar de tanta dor nas costas retalhadas, que veio o sonho. Não foi sonho comum, desses que a gente esquece quando acorda. Foi visão, foi mensagem, foi chamado. No sonho, Joana estava sozinha no meio do canavial. A lua cheia fazia as folhas da cana parecerem lâminas de prata. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o próprio sangue correndo nas veias. Foi quando ela sentiu uma presença atrás dela. Quando se virou, viu um vulto alto, coberto por uma capa que parecia feita de fumaça e sombra. Onde devia estar o rosto, só havia escuridão mais profunda que a noite. Mas não era escuridão de medo, não. Era escuridão de mistério antigo, de poder guardado. Quem é você? Perguntou Joana no sonho, sem medo nenhum na voz. Sou o que você chamar, respondeu o vulto, com uma voz que parecia vir de dentro da terra. Sou o que espera na encruzilhada. Sou o que abre os caminhos. Sou o que conhece a justiça que os homens negam. O que quer de mim? Perguntou Joana, sentindo um calor estranho subir pelo corpo, como se o sangue dela estivesse esquentando por dentro. Não é o que quero de você, disse o vulto, chegando mais perto. É o que você quer de mim. E então o vulto estendeu a mão. Uma mão que ora parecia humana, ora parecia garra, ora parecia chama viva. Quando estiver pronta para pagar o preço da liberdade, me chame na encruzilhada. Estarei esperando. Joana acordou de repente, sentada na esteira de palha, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. O corpo todo suado, mesmo com a noite fria. E a marca que o coronel tinha feito no ombro dela, perto do coração, aquele A e F entrelaçados, estava quente e pulsando como se tivesse vida própria. Ao lado dela, uma velha que dividia o mesmo canto da senzala, olhava com olhos arregalados de espanto. O que foi, minha filha? Perguntou a velha, a voz tremendo. Você estava falando sozinha numa língua esquisita, e seus olhos estavam vermelhos que nem brasa. Joana não respondeu. Passou a mão na marca do ombro, sentindo-a pulsar debaixo dos dedos, como um segundo coração. E pela primeira vez desde que chegou àquela fazenda amaldiçoada, ela sorriu de verdade. Um sorriso que fez a velha se benzer 3 vezes e murmurar uma reza contra o mal. Depois daquele sonho, Joana das Marcas começou a mudar.
Não era a mudança que se via por fora. Ela continuava quieta, trabalhadora, de olhos sempre baixos quando os brancos passavam. Mas por dentro, por dentro, era como se um fogo tivesse sido aceso e agora crescia, dia após dia, alimentado pelo ódio, pela dor e por algo mais antigo, que vinha do sangue dos ancestrais. O velho zumbi percebeu a mudança antes de qualquer um. Uma tarde, quando cortavam cana lado a lado e o feitor estava longe demais para ouvir, ele sussurrou: "Cuidado com o que você tá chamando, menina. Tem espírito que vem quando a gente chama, mas depois não vai embora não." Joana olhou para ele, os olhos brilhando daquele jeito que só ela tinha. "E quem disse que eu quero que vá embora?" respondeu, a voz tão baixa que parecia vento passando entre as folhas de cana. Valha-me Deus! O tempo na fazenda Cruz Tombada começou a ficar estranho depois disso. Não era coisa que dava para apontar e dizer, olha ali, mas todo mundo sentia. O leite azedava sem motivo na casa grande. As galinhas botavam ovos com 2 gemas. Os cavalos ficavam agitados quando a noite caía, relinchando para o escuro como se vissem coisa que olho humano não alcançava. E Joana, sempre quieta, sempre observando, começou a sair sozinha nas noites de lua nova, justamente quando a escuridão era mais completa. Ninguém sabia onde ela ia, mas de manhã voltava com terra embaixo das unhas e um cheiro diferente no corpo, como de ervas maceradas e fumaça antiga. Foi pai Venâncio, o mais velho dos escravos, quem primeiro desconfiou do que estava acontecendo. Uma noite, fingiu que dormia e viu quando Joana se levantou silenciosa como sombra e saiu da senzala. Ele seguiu de longe, as pernas velhas doendo de tanto esforço para não fazer barulho. Viu quando ela entrou na mata que ficava atrás do canavial. Viu quando parou numa clareira pequena, onde 4 caminhos de terra se cruzavam. Viu quando ela tirou da cintura um saquinho de pano vermelho e começou a desenhar no chão com um pó branco, fazendo símbolos que ele reconheceu com um aperto no coração. "Pontos riscados", murmurou o velho para si mesmo, escondido atrás de uma árvore. "A menina tá chamando entidade forte." Joana se ajoelhou no centro dos desenhos feitos no chão e começou a murmurar palavras numa língua antiga que nem pai Venâncio, com toda sua sabedoria, conseguia entender por completo. Eram palavras que pareciam vir de outro tempo, de outro mundo, carregadas de poder e intenção. Enquanto ela falava, tirou do pescoço um cordão feito de palha trançada, de onde pendia uma pequena trouxa de pano. De dentro da trouxa, tirou 3 coisas: um pedaço de ferro enferrujado, que parecia ter sido arrancado de alguma corrente, um punhado de terra vermelha e um pedaço de pano manchado de sangue. Sangue dela mesma, percebeu o velho com horror. Joana colocou os 3 itens num buraco pequeno que havia cavado no centro da encruzilhada. Depois, do saquinho vermelho na cintura, tirou uma garrafa pequena com um líquido escuro. Bebeu um gole e cuspiu no buraco por cima das oferendas. "Eu chamo você que espera no cruzamento dos caminhos", disse ela agora em português, a voz mais forte. "Eu ofereço ferro das correntes que me prendem, terra que bebeu o sangue dos meus, e meu próprio sangue ainda quente. Trago cachaça para esquentar o encontro e abrir a conversa." O velho Venâncio sentiu um arrepio subir pela espinha quando o vento mudou de repente. As folhas das árvores farfalharam como se mãos invisíveis as tocassem. E na encruzilhada, bem na frente de Joana, a escuridão pareceu ficar mais densa, mais concentrada, como se a noite tivesse peso e forma. "Eu te chamo, dono das encruzilhadas, senhor dos caminhos", continuou Joana, sem medo na voz, só determinação. "Eu ofereço o que tenho agora e prometo mais quando for a hora. Em troca, peço sua proteção e sua força. Peço que me ensine os segredos que minha mãe não teve tempo de passar. Peço que me ajude a fazer justiça." O vento ficou mais forte, girando em torno de Joana como um redemoinho pequeno e controlado. A escuridão concentrada na frente dela pareceu ganhar altura e largura.
até formar o contorno de uma figura alta, imponente, que Venâncio podia sentir mais do que ver. "Se você me aceitar", disse Joana, abrindo os braços como quem se oferece, "este corpo também é seu quando precisar. Esta voz falará por você. Estas mãos trabalharão para você." Foi então que pai Venâncio, homem que tinha visto de tudo em mais de 70 anos de vida dura, fez o que nunca pensou que faria. Virou as costas e fugiu. Correu como podia de volta para a senzala, o coração quase saindo pela boca, as pernas tremendo. Porque naquele momento fugaz, quando a lua saiu de trás de uma nuvem e iluminou a clareira por um instante, ele viu o vulto se inclinar sobre Joana. Viu as mãos dela se erguerem para tocar o que não tinha forma. E viu os olhos dela, os olhos que já eram extraordinários, brilharem com uma luz vermelha que não era deste mundo. Quando Joana voltou para a senzala, horas depois, pai Venâncio fingiu que dormia. Mas viu pela fresta dos olhos quando ela passou, o andar mais firme, o corpo exalando um cheiro de terra, fumaça e algo metálico como sangue. E nos dias que se seguiram, enquanto fingia que nada sabia, o velho começou a ensinar em segredo para os outros escravos as rezas de proteção mais fortes que conhecia. Porque sentia que algo grande e terrível estava por vir na fazenda Cruz Tombada. Algo que começava com Joana das Marcas, mas não terminaria com ela. Os dias na fazenda Cruz Tombada iam passando feito água de rio lento, sempre iguais na aparência, mas por baixo a correnteza ia ficando mais forte, mais perigosa. Os brancos da Casa Grande não percebiam, ocupados demais com seus luxos e maldades. Mas o povo da senzala sentia, como bicho que pressente tempestade mesmo com céu limpo. A mudança em Joana das Marcas era coisa que se notava sem precisar de olho treinado. Ela continuava calada, continuava trabalhando de sol a sol no canavial, continuava com as cicatrizes nas costas e a marca de ferro no ombro. Mas agora, quando ela passava, as pessoas abriam caminho. Até os cachorros da fazenda, bichos criados para ser ruim com o negro, baixavam a cabeça e saíam de perto. Foi velha Anastácia quem primeiro falou o que muitos pensavam, mas tinham medo de dizer: "Essa menina não é mais só ela. Tem alguém mais andando junto." A fama de Joana começou a crescer em segredo. De noite, quando o trabalho acabava e a escuridão da senzala engolia tudo, pessoas vinham procurar ela. Traziam dores, traziam aflições, traziam pedidos. E Joana, com aqueles olhos que pareciam enxergar além da pele, sabia o que fazer. Às vezes era uma reza murmurada, às vezes um chá de ervas que ela colhia escondida, às vezes só um toque de mãos que pareciam mais quentes que o normal. O feitor Juvenal, sempre de olho em tudo que acontecia na senzala, começou a desconfiar. Homem de alma ruim que servia o mal por escolha própria, ele sentia que algo estava escapando do controle. Uma tarde, depois que o sol já tinha baixado e o trabalho no canavial tinha terminado, ele chamou Joana. "Tão me dizendo que você anda fazendo feitiçaria, negra", disse ele, passando o chicote de uma mão para outra, o couro trançado estalando no ar quente. "O coronel não gosta de macumbeira na fazenda dele." Joana ficou parada, os olhos baixos, mas não de medo. Era só para esconder o brilho vermelho que às vezes aparecia quando a raiva subia. "Não sei do que o senhor está falando", respondeu ela, a voz neutra como água parada. "Vou te ensinar a não mentir para mim", rosnou o feitor, erguendo o chicote. Mas antes que o golpe caísse, uma voz interrompeu. "Juvenal, traga essa negra até aqui." Era o coronel Agostinho, parado na varanda da Casa Grande. O feitor engoliu a raiva e obedeceu, levando Joana até o patrão. O coronel Agostinho estava sentado numa cadeira de balanço, bebendo cachaça cara num copo de cristal. A orelha que Joana tinha mordido meses atrás estava deformada, a cicatriz feia aparecendo por baixo dos cabelos grisalhos. "Me disseram que você anda fazendo feitiço", disse o coronel, os olhos pequenos e maldosos fixos em Joana. "Isso é verdade?" "Não, senhor.
respondeu ela, o rosto sem expressão. Sabe o que acontece com um negro que mente para mim? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Joana não respondeu, mas também não desviou o olhar. E foi isso que enfureceu o coronel. Aqueles olhos que não mostravam medo, que pareciam ver através dele, que o faziam sentir pequeno mesmo sendo ele o dono de tudo ali. Vou te ensinar uma lição que você não vai esquecer, disse ele levantando-se. Juvenal, amarre essa negra no poste do terreiro e traga a lenha. Meu pai do céu! O que aconteceu naquela tarde nunca mais foi esquecido por quem viu. O feitor amarrou Joana no mesmo poste onde ela tinha recebido a marca de ferro. O coronel mandou que juntassem lenha seca ao redor dela até a altura dos joelhos. Vamos ver se seu feitiço é forte contra o fogo, negra, disse o coronel, acendendo um charuto importado com um fósforo. Assim a dona Eulália veio correndo da casa, o rosto branco mais pálido que o normal. Agostinho, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Vou dar um exemplo, respondeu ele, sem olhar para a esposa. Essa nega tem o diabo no corpo, todo mundo tá falando. O coronel jogou o fósforo aceso na lenha seca. O fogo pegou rápido, as chamas subindo amarelas e famintas. Os escravos que estavam sendo obrigados a assistir começaram a rezar baixinho, uns de joelhos, outros de olhos fechados para não ver o horror. Mas Joana não gritou, não implorou, não se debateu contra as cordas. Só ficou ali, parada, olhando direto para o coronel enquanto as chamas cresciam ao redor dela. E então, quando o fogo já estava quase tocando nas pernas dela, aconteceu. O vento mudou de repente. Um redemoinho pequeno se formou ao redor do poste onde Joana estava amarrada. As chamas pareceram confusas, dançando para um lado e para o outro como se algo invisível estivesse controlando elas. E então, para espanto de todos que assistiam, o fogo diminuiu. Diminuiu até virar só umas brasas fracas e depois apagou. Completamente. Como se uma mão gigante tivesse soprado uma vela. Joana continuou ali, intacta. Nem a barra do vestido tinha chamuscado. Nem um fio de cabelo tinha sido tocado pelo fogo. E os olhos dela, agora não escondiam mais. Brilhavam abertamente com aquela luz vermelha que parecia vir de outro mundo. Ela tem o corpo fechado, gritou alguém da senzala. O coronel Agostinho deu um passo para trás, o rosto contorcido numa mistura de raiva e medo. O feitor Juvenal fez o sinal da cruz, murmurando uma reza. Assim a Eulália desmaiou ali mesmo na varanda. E Joana das Marcas, ainda amarrada ao poste, sorriu. Um sorriso pequeno, duro, que não tinha nada de alegria, só promessa de que aquilo era só o começo. Depois do dia em que o fogo se recusou a queimar Joana das Marcas, a fazenda Cruz Tombada nunca mais foi a mesma. Um medo diferente começou a andar pelos corredores da Casa Grande, a se esconder nas sombras do canavial, a sussurrar no escuro da senzala. Não era mais só o medo do chicote, da fome ou do tronco. Era medo de algo que ninguém sabia nomear direito. O coronel Agostinho, homem que nunca tinha temido nada nem ninguém, começou a beber mais que o costume. Assim a Eulália agora só saía do quarto para ir à missa, agarrada a um terço como se fosse sua última salvação. Os filhos do coronel, que antes andavam pela fazenda como se fossem donos do mundo, agora evitavam sair depois que o sol baixava. Quanto a Joana, Joana parecia mais forte a cada dia. Depois daquele acontecimento, o coronel não ousou mais castigá-la diretamente. Mandou ela de volta para o trabalho no canavial, longe dos olhos dele, talvez pensando que assim poderia esquecer o que tinha visto. Mas a história não terminava ali, meu povo. Estava só começando. Uma manhã, o vaqueiro da fazenda chegou correndo na Casa Grande, o chapéu na mão, o rosto pálido como cera de igreja. "Patrão!" ele gritou, mal conseguindo respirar de tanto correr. Aconteceu uma desgraça no curral. O coronel saiu apressado, seguido pelo feitor Juvenal e pelos 3 filhos. O vaqueiro os levou até o curral,
onde ficava o gado de leite. E lá, no meio do chão de terra batida, estava a Estrela, a vaca mais valiosa da fazenda, animal premiado que o coronel tinha comprado por uma fortuna. A vaca estava morta, deitada de lado, os olhos vidrados olhando para o nada. Mas não era isso que tinha assustado tanto o vaqueiro. Era o que estava ao lado dela. Um bezerro recém-nascido, ainda molhado do parto, mas sem cabeça. Onde devia estar a cabeça do animal, havia apenas um pescoço que terminava abruptamente em carne viva, sem sangue, como se a cabeça tivesse sido removida com um corte limpo e impossível. "Jesus misericórdia", murmurou o coronel, dando um passo para trás. "Nunca vi nada assim", disse o vaqueiro, fazendo o sinal da cruz. "Não é coisa natural, patrão." O feitor Juvenal se aproximou para examinar melhor o animal morto, mas logo recuou. "Não tem marca de corte", disse, a voz tremendo um pouco. "É como se nunca tivesse tido cabeça." Foi nesse momento que Joana passou pelo curral, carregando uma cesta de mandioca. Ela parou por um instante, olhou para a cena e seguiu seu caminho. Mas o filho mais velho do coronel a viu e gritou: "Foi ela! Foi essa negra maldita!" Joana parou e se virou lentamente. Os olhos dela encontraram os do rapaz e ele deu um passo para trás involuntariamente. "Eu estava no canavial desde o amanhecer, senhor", disse ela, a voz calma, quase indiferente. "Pergunte ao feitor." Juvenal, por mais que odiasse Joana, foi obrigado a confirmar. "É verdade, patrão. Essa negra estava trabalhando desde cedo, longe daqui." O coronel olhou de Joana para o bezerro sem cabeça, então de volta para Joana. No fundo, ele sabia que não precisava dela estar fisicamente presente para causar aquilo. O mal que caminhava com ela ia além das limitações do corpo. "Volte ao trabalho", ordenou ele a Joana, a voz mais fraca do que pretendia. Ela fez uma pequena reverência e continuou seu caminho, mas quem estava prestando atenção poderia ter notado um leve sorriso no canto de seus lábios. Nos dias que se seguiram, outras coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda. As galinhas pararam de botar. O leite azedava antes mesmo de sair do curral. As flores do jardim da Sinhá murcharam todas numa só noite, mesmo tendo sido regadas na tarde anterior. E o mais perturbador, a Sinhá Eulália começou a ter comportamentos estranhos. A mulher, sempre tão rígida e controlada, foi vista uma tarde comendo terra do jardim, ajoelhada como criança, os dedos e a boca sujos do barro vermelho. Quando a criada tentou impedi-la, ela rosnou como animal. À noite ela caminhava pela casa em estado sonâmbulo, murmurando palavras que ninguém entendia. O padre foi chamado várias vezes, jogou água benta por toda a casa, mas nada adiantou. Na senzala, os escravos observavam tudo em silêncio temeroso. Só pai Venâncio ousava falar o que todos pensavam. "É o começo da cobrança. A terra está pedindo de volta o sangue que bebeu." Foi nessa época que as pessoas começaram a ver Joana falando sozinha. Ela caminhava pelo canavial, pela beira do riacho, pela orla da mata, sempre conversando com alguém que ninguém mais conseguia ver. As mãos dela gesticulavam no ar como se estivesse explicando algo importante. E às vezes ela ria, um riso baixo e estranho que fazia os cabelos da nuca arrepiarem em quem ouvia. O velho zumbi, que tinha ensinado a Joana os segredos do canavial, agora evitava ficar sozinho com ela. "Não é mais só ela que está ali", ele explicava para os outros quando perguntavam. "Tem mais gente morando naquele corpo." E então veio a noite em que a criada da cozinha jurou ter visto Joana enterrando algo no quintal, perto da mangueira antiga. Quando contou para o feitor na manhã seguinte, ele foi investigar. Cavaram no local indicado e encontraram uma boneca pequena, feita de pano preto, com cabelos que pareciam ser da própria Sinhá Eulália. A boneca estava atravessada por espinhos e amarrada com um fio vermelho. Dentro dela, havia um papel com o nome da Sinhá escrito em letras tortas e uma erva seca que cheirava à morte. Naquele mesmo dia, a Sinhá começou a gritar sem parar,
dizendo que tinha bichos andando debaixo de sua pele. Rasgou o próprio vestido, arrancou tufos do cabelo e precisou ser amarrada na cama para não se ferir ainda mais. O coronel Agostinho, o rosto envelhecido 10 anos em poucas semanas, olhou pela janela do quarto onde a esposa se debatia e viu Joana atravessando o terreiro com uma cesta de roupas lavadas. Naquele momento, como se sentisse o olhar dele, ela ergueu a cabeça e sorriu. Um sorriso frio, calculado, que dizia claramente: "Isso é só o começo." E o coronel, pela primeira vez na vida, sentiu o gosto amargo do verdadeiro medo. A fazenda Cruz Tombada já não era mais lugar de gente viva, meu povo. Era morada de sombra, de medo e de espera. Os escravos da senzala rezavam cada vez mais, misturando orações cristãs com cantos antigos trazidos da África. Os brancos da Casa Grande viviam de porta trancada, janela fechada, mesmo com o calor que rachava a terra. E no meio disso tudo, Joana das Marcas caminhava serena, como quem já sabe o fim da história antes mesmo dela ser contada. Foi nessa época que o coronel Agostinho, desesperado com a doença misteriosa da esposa e com os eventos inexplicáveis que assolavam sua propriedade, mandou buscar um padre exorcista da capital. O homem chegou numa tarde de céu cinzento, montado num cavalo magro, carregando uma Bíblia grande e um saco de couro com água benta e outros apetrechos de combate ao que ele chamava de forças do mal. Padre Anselmo era homem de rosto seco e olhos pequenos, daqueles que já viram muito do inferno nos outros e um pouco em si mesmo. Quando entrou na fazenda, o primeiro lugar que pediu para ver não foi a Casa Grande, nem a capela, nem mesmo a sinhá doente. "Leve-me ao tronco", disse ele ao coronel, a voz rouca como de quem fala pouco. O coronel estranhou, mas obedeceu. O tronco ficava atrás do terreiro, perto do início do canavial. Um pedaço grosso de jaqueira antiga, enterrado fundo no chão, com furos para prender pulsos e tornozelos. A madeira era escura, quase preta, de tanto sangue que tinha bebido ao longo dos anos. O padre se aproximou devagar, como quem chega perto de animal bravo. Esticou a mão, tocou a madeira e fechou os olhos. Ficou assim por tempo que pareceu longo demais para quem assistia. Quando abriu os olhos de novo, seu rosto estava mais pálido que antes. "Este lugar está contaminado", disse ele. "A madeira absorveu tanto sofrimento que agora fala por si." "Como assim, padre?" perguntou o coronel confuso. "A dor não se perde, senhor Agostinho", respondeu o padre tirando a mão do tronco como se a madeira queimasse. "Ela se transforma, e aqui ela se transformou em ódio vivo." Naquela mesma noite, enquanto o padre Anselmo rezava sobre a sinhá Eulália, que se contorcia na cama como possuída por demônios, algo aconteceu no terreiro da fazenda. Algo que só uma pessoa viu. E essa pessoa foi Nastácia, a velha cozinheira, que tinha saído escondida para pegar ervas no quintal sob a luz da lua. Nastácia viu quando Joana saiu da senzala, sorrateira como sombra, e caminhou até o tronco. Era noite de lua cheia, então dava para ver com clareza o que aconteceu a seguir. A velha se escondeu atrás de uma moita e assistiu a tudo com o coração aos pulos. Joana parou diante do tronco e começou a se despir. Tirou o vestido simples de algodão grosso, ficando completamente nua sob o luar. As cicatrizes nas costas brilhavam prateadas à luz da lua. Um mapa de dor desenhado a chicote, e a marca de ferro no ombro, o A e F entrelaçados, parecia pulsar com luz própria. "Eu vim cumprir a promessa", disse Joana, falando para o tronco como se ele pudesse escutar. "Eu chamei na encruzilhada e agora chamo no lugar onde o sangue foi derramado." Ela se ajoelhou na terra e tirou de um saquinho vermelho amarrado na cintura 3 coisas: uma faca pequena de lâmina escura, uma garrafa com líquido que parecia cachaça e um pedaço de pano vermelho. Nastácia, de olhos arregalados, viu quando Joana estendeu o braço esquerdo e cortou a própria palma da mão com a faca. O sangue escorreu, negro sob o luar, e Joana o deixou pingar sobre o tronco.
murmurando palavras numa língua antiga que a velha, mesmo com todo o seu conhecimento, não conseguia entender por completo. Sangue por sangue, disse Joana, agora em português, a voz estranhamente mais grave. Eu ofereço o meu para despertar todos os que derramaram o deles aqui. Ela então bebeu um gole da cachaça e cuspiu sobre o tronco, por cima do sangue. Em seguida, amarrou o pano vermelho em volta da mão ferida e se levantou. Com a mão que ainda sangrava, Joana tocou o tronco e fechou os olhos. Foi nesse momento que Nastácia viu algo que fez seu sangue gelar nas veias. O tronco pareceu tremer como se estivesse vivo. E por um instante, um único instante que depois a velha duvidaria se tinha realmente acontecido, o tronco pareceu brilhar com uma luz avermelhada, a mesma luz que às vezes aparecia nos olhos de Joana. Eu te dou meu corpo, continuou Joana, a voz cada vez menos sua. Meus olhos para ver por você, minha boca para falar por você, minhas mãos para fazer justiça por você. E então, para horror absoluto da velha Nastácia, Joana abriu os olhos, e eles estavam completamente vermelhos, como se fossem feitos de brasa viva. Ela sorriu, e não era mais o sorriso de uma jovem escrava. Era o sorriso de algo muito mais antigo, muito mais poderoso, algo que tinha esperado séculos para voltar. Tranca-ruas, sussurrou Nastácia para si mesma, fazendo o sinal da cruz 3 vezes seguidas. Ela chamou ele mesmo. Joana então se vestiu novamente e caminhou de volta para a senzala. Mas seu andar era diferente agora, mais firme, mais alto, como se ela tivesse crescido alguns centímetros. E quando passou perto de onde Nastácia estava escondida, a velha podia jurar que ouviu um riso baixo que não parecia sair da garganta de Joana, mas de algum lugar ao redor dela. Nastácia esperou até que Joana sumisse na escuridão da senzala. Então, tremendo dos pés à cabeça, correu de volta para a cozinha da casa grande. No caminho, pisou em algo e quase caiu. Olhando para o chão, viu o que era. Uma galinha preta morta, o pescoço torcido, os olhos vidrados olhando para o nada. Um sinal, um aviso, uma promessa do que estava por vir. Padre Anselmo passou 3 dias e 3 noites na fazenda Cruz Tombada. Rezou em todos os cantos, jogou água benta até na senzala. Fez o coronel Agostinho ajoelhar e confessar pecados que nem ele mesmo lembrava ter cometido. Mas de nada adiantou. Assim a Eulália continuava se contorcendo na cama, arrancando os próprios cabelos e gritando nomes que ninguém conhecia. O bezerro sem cabeça tinha sido enterrado, mas o cheiro de podre parecia ter ficado no ar, impregnando até as roupas lavadas que secavam no varal. Na manhã do 4º dia, o padre arrumou suas coisas e preparou-se para partir. O coronel, desesperado, agarrou o braço dele na varanda da casa grande. "O senhor não pode ir embora. Não vê que precisamos de sua ajuda?" O padre Anselmo soltou-se do aperto com um movimento brusco. Seu rosto estava mais magro, mais pálido, os olhos fundos de quem não dormiu direito em muitas noites. "O que acontece nesta fazenda não é obra do diabo que conheço, senhor coronel", disse ele, a voz baixa para que só Agostinho ouvisse. "É algo mais velho, mais enraizado, algo que a igreja não tem poder para combater." "O que o senhor está dizendo?" perguntou o coronel, a voz tremendo. "Estou dizendo que o mal que vocês plantaram está dando frutos", respondeu o padre, já montando em seu cavalo magro. "E agora vão ter que colher." Antes que o coronel pudesse responder, o padre chicoteou o cavalo e partiu em disparada, como quem foge do próprio inferno. Nunca mais voltou à fazenda Cruz Tombada, e dizem que, quando chegou de volta à cidade, entrou direto na catedral e ficou de joelhos por um dia inteiro, rezando pela própria alma. Aquela noite, depois que o padre partiu, foi quando tudo começou a desmoronar de vez. O céu estava limpo, sem uma nuvem. A lua cheia tão brilhante que dava para enxergar o terreiro como se fosse dia. Mas havia um estranho círculo avermelhado ao redor da lua.
como um presságio sangrento no firmamento. Lua sangrando, murmurou pai Venâncio, olhando para o céu através da pequena abertura da senzala. Esta noite, o mundo dos vivos e dos mortos vai se misturar. Na casa grande, a situação era de desespero. A sinhá Eulália tinha finalmente caído num sono profundo, após dias de agitação. Mas seu rosto estava cinzento como cinza, e a respiração tão fraca que às vezes a criada precisava colocar um espelho perto da boca dela para ter certeza de que ainda vivia. O coronel Agostinho estava trancado em seu escritório com uma garrafa de cachaça cara, bebendo copo após copo como se quisesse afogar não só as preocupações, mas a própria consciência. Os 3 filhos tinham ido para a cidade 2 dias antes, assustados demais com o que acontecia para permanecerem na fazenda. Foi por volta da meia-noite que os cachorros começaram a uivar. Não era latido normal, de aviso ou ataque. Era um uivo longo, dolorido, como se os bichos estivessem sentindo algo que os humanos ainda não percebiam. E então, um por um, todos os animais da fazenda começaram a se agitar. As galinhas no poleiro cacarejavam frenéticas, batendo as asas como se quisessem fugir. Os cavalos no estábulo relinchavam e empinavam, alguns chegando a quebrar as portas das baias de tanto coicear. O gado no curral mugia abaixo, um som de lamento que parecia vir do fundo da alma dos bichos. Juvenal, o feitor, saiu da casa onde dormia para ver o que estava acontecendo. Foi quando notou algo estranho no tronco. Aquele mesmo tronco onde tantos escravos tinham sido açoitados ao longo dos anos. O pedaço de madeira parecia estar brilhando. Um brilho fraco, avermelhado, pulsando como se houvesse um coração dentro dele. "Que diabo é isso?" murmurou Juvenal, aproximando-se cautelosamente. Quando chegou perto o suficiente para tocar o tronco, sentiu um calor estranho emanando da madeira. E então, para seu horror absoluto, viu que o que parecia ser brilho eram pequenas gotas de um líquido que escorria pelos buracos onde se prendiam os pulsos dos castigados. Gotas que pareciam sangue fresco, mas que não podiam ser, porque não havia ninguém amarrado ali. Foi nesse momento que a porta da senzala se abriu sozinha, as correntes que a trancavam caindo ao chão com um baque surdo. E de dentro da escuridão, saiu Joana das Marcas. Ó Senhor da Glória! Quem viu contou, e quem contou não esqueceu mais. Joana não parecia mais ela mesma. Andava ereta, alta, os pés descalços mal tocando o chão. Os olhos brilhavam vermelhos como a lua daquela noite, e ao redor do corpo dela parecia haver uma aura escura, como fumaça que não se dissipa. "Negro amaldiçoado!" gritou Juvenal, sacando o chicote da cintura. "Volta para a senzala!" Mas quando ele ergueu o braço para desferir o golpe, algo impossível aconteceu. O chicote, aquele mesmo que ele chamava de língua de cobra, ganhou vida própria. Contorceu-se na mão dele como uma serpente verdadeira e enrolou-se em seu pescoço, apertando. Juvenal caiu de joelhos, os olhos saltando das órbitas, as mãos arranhando o próprio pescoço enquanto tentava, em vão, soltar o chicote que agora o estrangulava. Joana apenas observava, imóvel, os olhos vermelhos, sem piscar. O som do feitor se debatendo acordou o coronel Agostinho, que saiu cambaleando até a varanda, ainda segurando o copo de cachaça. "Que barulheira dos infernos é essa?" gritou ele, até que seus olhos se acostumaram à claridade da lua e viram a cena no terreiro. Juvenal estava caído no chão, morto, o próprio chicote enrolado no pescoço como uma cobra adormecida. E parada ao lado do corpo, olhando diretamente para a varanda, estava Joana. "Você!" berrou o coronel, o rosto contorcido de ódio e medo. "Foi você que fez isso tudo." Joana sorriu, um sorriso que não pertencia àquela face jovem, um sorriso antigo e cruel. E quando falou, sua voz parecia vir não apenas da garganta, mas do chão, do ar, da própria noite ao redor. "Não, senhor, não fui só eu. Foram todos eles." E então, para horror do coronel,
Figuras começaram a sair da senzala. Dezenas, talvez centenas de silhuetas escuras que pareciam feitas mais de sombra que de carne. Eram os escravos, mas não apenas os que ainda viviam. Eram também os que tinham morrido naquela terra ao longo dos anos. Os que tinham sangrado no tronco. Os que tinham sido enterrados sem nome em valas rasas atrás do canavial. Naquele momento, a lua no céu pareceu pulsar, e o círculo vermelho ao seu redor ficou mais intenso, como se o próprio firmamento sangrasse. A vingança de Joana das Marcas estava apenas começando. O coronel Agostinho não era homem de se entregar ao medo sem lutar. Mesmo vendo o feitor Juvenal morto no terreiro, mesmo com a casa cheia de assombrações, mesmo com a esposa quase morta na cama, ele ainda era o dono daquelas terras, o senhor daquelas vidas. Pelo menos era o que teimava em acreditar. Quando o sol nasceu após aquela noite de lua vermelha, ele mandou chamar os capatazes da fazenda vizinha e reuniu os poucos escravos de confiança que ainda tinha. Aqueles que o medo ou a lealdade mantinha do lado dele. Distribuiu armas, prometeu alforria para quem ajudasse, jurou vingança contra a feiticeira que tinha trazido a desgraça para suas terras. Hoje essa maldição acaba, gritou ele na varanda, a voz rouca de tanto beber, os olhos injetados de ódio e pavor. Vamos quebrar o feitiço, nem que seja preciso matar todos os negros da senzala. O sol daquele dia parecia diferente, mais vermelho, mais quente, como se até o astro-rei estivesse febril, doente de testemunhar tanta maldade naquela terra. O ar era pesado, difícil de respirar, cheio de um cheiro estranho, mistura de carne podre com flor de cemitério. Joana não tinha voltado para a senzala depois dos acontecimentos da noite. Ninguém sabia onde ela estava. Os escravos, mesmo aqueles que ainda obedeciam ao coronel por medo, pareciam diferentes também. Quietos demais, olhares vazios, como se estivessem apenas esperando algo que já sabiam que viria. Por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino no céu vermelho, um dos capatazes gritou, apontando para o canavial: "Ali! A negra tá ali!" E de fato, lá estava Joana das Marcas parada na orla do canavial, sozinha, as mãos vazias ao lado do corpo, o rosto sem expressão. Ela não fugia, não se escondia, apenas esperava, como quem tem todo o tempo do mundo. "Peguem ela", ordenou o coronel. Os homens armados com espingardas e facões correram em direção a Joana. Mas quando chegaram perto, algo estranho aconteceu. O canavial, até então imóvel no ar parado daquela tarde, começou a se mexer. As folhas cortantes da cana balançavam como se houvesse um vento forte, mas não havia brisa alguma. E o som era como se a própria plantação estivesse sussurrando, milhares de folhas roçando umas nas outras, criando um murmúrio que parecia palavras numa língua antiga. Os homens hesitaram, olhando para o canavial que parecia ter ganhado vida. Mas o coronel de longe gritou novamente: "Peguem essa negra maldita, não sejam covardes." Os capatazes avançaram, e Joana não se moveu. Deixou que a agarrassem pelos braços, que a arrastassem de volta para o terreiro. Não resistiu, não falou uma palavra. Apenas olhava, com aqueles olhos que agora pareciam conter o fogo do próprio inferno. "Amarrem ela no tronco", ordenou o coronel, descendo da varanda, um chicote novo na mão. O mesmo tipo que tinha estrangulado Juvenal na noite anterior. "Vou acabar com esse demônio com minhas próprias mãos." O sofrimento danado. Joana foi levada para o tronco, aquele mesmo pedaço de jaqueira antiga que tinha bebido o sangue de tantos através dos anos. Os homens do coronel a amarraram ali, prendendo seus pulsos e tornozelos nos buracos da madeira. Rasgaram a parte de trás do vestido simples, deixando expostas as costas já marcadas por cicatrizes antigas. Mapa de dor desenhado a chicote. O coronel Agostinho se aproximou, o rosto contorcido numa máscara de ódio e medo. Na mão, o chicote novo tremia ligeiramente. "Você trouxe o mal para minha casa."
disse ele, a voz baixa e perigosa. Enfeitiçou minha esposa, matou meu gado, acabou com minhas terras. Mas agora vai pagar. Vou arrancar esse demônio de você, nem que seja a última coisa que eu faça. Ele ergueu o chicote, pronto para desferir o primeiro golpe. Mas antes que o couro cortasse o ar, Joana falou. A primeira palavra desde que tinha sido capturada. Espere. Não foi um grito, não foi uma súplica. Foi uma ordem, dita numa voz que não parecia mais pertencer apenas a ela. Uma voz que fez o coronel hesitar, o chicote parado no ar. Lentamente, Joana virou a cabeça, o quanto as amarras permitiam, e olhou para o coronel por cima do ombro. Seus olhos não eram mais castanhos. Eram completamente vermelhos agora, como duas brasas vivas encravadas no rosto. O senhor não entendeu ainda, disse ela, um sorriso estranho se formando nos lábios. Eu quis vir para o tronco. Eu precisava voltar aqui uma última vez. O coronel deu um passo para trás, involuntariamente. Algo naquela voz, naqueles olhos, fazia seu sangue gelar nas veias. Do que você está falando, demônio? Perguntou ele, a voz tremendo apesar do esforço para parecer forte. Este lugar, continuou Joana, o sorriso aumentando, é onde tudo começou. É onde o sangue foi derramado, onde a dor foi plantada. É o centro da ferida, e é aqui que a cura vai começar. E então, para horror absoluto de todos que assistiam, a madeira do tronco começou a se mover. Não era ilusão, não era truque. A jaqueira antiga, madeira morta há décadas, parecia estar pulsando, como um coração gigante que voltava à vida depois de longo sono. Os buracos onde os pulsos e tornozelos de Joana estavam presos começaram a se alargar sozinhos, como bocas famintas se abrindo. As cordas que a amarravam se soltaram, caindo ao chão como cobras mortas. E Joana se ergueu, livre, de pé diante do tronco que agora pulsava com luz avermelhada. "O que é isso?" gritou um dos capatazes, largando a espingarda e correndo em direção à saída da fazenda. "Isso não é coisa de Deus." Outros homens o seguiram em pânico. O coronel ficou onde estava, paralisado pelo terror, enquanto Joana se virava lentamente para encará-lo. "Agora", disse ela, a voz não mais apenas sua, mas um coro de muitas vozes falando juntas. "É a hora da cobrança." Ninguém que estava na fazenda Cruz Tombada naquela tarde esqueceu o que aconteceu depois. Foi coisa que nem padre conseguiu explicar, que nem doutor da cidade acreditou, que ficou guardado só na memória de quem viu e no sussurro de quem ouviu contar. Quando Joana das Marcas se libertou do tronco, o céu escureceu de repente, como se o sol tivesse sido engolido por nuvens negras que apareceram do nada. Um vento quente começou a soprar, vento que cheirava a terra recém-cavada e sangue velho. O coronel Agostinho, paralisado pelo terror, viu quando o chão ao redor de Joana começou a rachar. Pequenas fissuras no início, que foram se alargando como veias se abrindo na pele da terra, e de dentro das rachaduras saía uma luz vermelha, como se houvesse fogo debaixo do solo. "O que você fez?" conseguiu perguntar o coronel, a voz quase sumida de pavor. "Eu não fiz nada sozinha", respondeu Joana, os olhos vermelhos fixos nele. "Foram todos nós, todos que sangraram nesta terra, todos que morreram sem nome, todos que foram esquecidos." E então, como se suas palavras fossem um sinal, um som começou a se espalhar pela fazenda. A princípio era baixo, quase imperceptível, um batuque distante, como tambores sendo tocados em algum lugar muito longe. Mas foi aumentando, aumentando, até que parecia vir de dentro da própria terra. Tambores ancestrais, chamando os mortos para dançar uma última vez. Os poucos escravos que ainda estavam no terreiro começaram a se mexer de forma estranha, como se seus corpos não lhes pertencessem mais. Seus olhos ficaram vazios, e eles começaram a caminhar em direção à senzala, como se puxados por fios invisíveis. "Para onde vocês estão indo?"
gritou o coronel para 2 escravos que passavam por ele. Voltem aqui! Mas eles não ouviam mais a voz dele. Não obedeciam mais às suas ordens. Seguiam apenas o chamado dos tambores, o chamado do sangue, o chamado da vingança que finalmente chegava. Na senzala, algo impossível estava acontecendo. As correntes que pendiam das paredes, aquelas mesmas que tinham sido usadas para prender tantos ao longo dos anos, estavam se derretendo. Não por fogo normal, mas por um calor que parecia vir de dentro do metal. Escorriam pelas paredes como lágrimas de ferro, deixando marcas negras no caminho. As portas e janelas da senzala, sempre trancadas à noite para impedir fugas, agora se abriam e fechavam sozinhas, batendo com força como se houvesse uma tempestade dentro do prédio. E de lá de dentro, começaram a sair vozes. Vozes que cantavam numa língua antiga. Vozes que não pertenciam aos vivos. Joana, ainda parada ao lado do tronco pulsante, ergueu os braços para o céu que escurecia cada vez mais. E quando falou, sua voz ecoou por toda a fazenda, como se viesse não apenas dela, mas de todos os cantos ao mesmo tempo. A terra lembra, o sangue cobra, a dor não morre, se transforma. No mesmo instante, o chão sob seus pés se abriu completamente, e do buraco saiu uma coluna de fogo. Não fogo normal, alaranjado, mas um fogo escuro, quase negro, com bordas vermelhas que iluminavam o rosto de Joana de baixo para cima, fazendo aparecer uma entidade saída do próprio inferno. O coronel caiu de joelhos, o terror finalmente vencendo qualquer resquício de coragem que ainda pudesse ter. Viu quando o fogo começou a se espalhar pelo terreiro, não queimando a terra, mas emergindo dela, como se o solo da fazenda estivesse ardendo por dentro há séculos, e só agora as chamas encontrassem caminho para a superfície. A casa grande foi a primeira a pegar fogo. As chamas negras subiram pelas paredes brancas, devorando a madeira, o reboco, as janelas ornamentadas. Dentro, os móveis começaram a se mover sozinhos, arrastando-se pelos cômodos como seres vivos, quebrando-se contra as paredes, despedaçando-se como se quisessem destruir a si mesmos. Assim a Eulália, que estava em coma na cama desde a visita do padre, acordou de repente, os olhos abertos em terror absoluto. Sentou-se no leito e começou a gritar, não palavras, apenas um grito primordial, animalesco, que parecia vir não da garganta, mas da própria alma. Seu corpo, consumido pela doença misteriosa, começou a se contorcer de forma impossível, os ossos estalando audivelmente enquanto ela se dobrava em posições que nenhum ser humano deveria ser capaz. No terreiro, o coronel Agostinho viu sua esposa através da janela do quarto. Viu seu corpo se contorcendo como se estivesse sendo quebrado de dentro para fora. Quis correr para ajudá-la, mas não conseguia se mover. Seus pés pareciam presos ao chão por raízes invisíveis que subiam pelas suas pernas, imobilizando-o. Por favor, suplicou ele para Joana, lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. Acabe com isso. Faça o que quiser comigo, mas deixe minha esposa em paz. Joana olhou para ele, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse considerando o pedido. Quando falou, sua voz tinha voltado a ser quase humana. Quantas súplicas como essa o Senhor ouviu e ignorou ao longo dos anos? Quantas mães imploraram pelos filhos? Quantos maridos pelas esposas? Quantos irmãos pelos irmãos? O coronel não respondeu. Não havia resposta possível. As chamas agora envolviam toda a casa grande, subindo mais alto que as árvores mais altas do pomar. O estábulo também pegava fogo, os cavalos relinchando em pânico, alguns conseguindo escapar, outros caindo no próprio desespero. O gado no curral mugia como se pressentisse o fim do mundo. E na senzala, o fogo negro dançava pelas paredes, consumindo o telhado, fazendo a estrutura inteira gemer como um ser vivo em agonia. Mas não era fogo de destruição, era fogo de libertação, porque de dentro do prédio em chamas saíam figuras, dezenas, centenas delas. Eram os escravos, não apenas os que ainda viviam,
Mas todos os que tinham morrido ali saíam caminhando através das chamas, seus corpos intactos, seus olhos brilhando com a mesma luz vermelha que agora dominava os de Joana. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos os que tinham sofrido nas mãos do coronel Agostinho e de seus antepassados. Meu Deus! Murmurou o coronel, reconhecendo alguns rostos que julgava há muito enterrados e esquecidos. O que é isso? Isso, respondeu Joana. É a memória que o Senhor tentou apagar. É a dor que nunca foi embora. É a justiça que finalmente chegou. E enquanto a fazenda Cruz Tombada ardia sob um céu que agora estava completamente negro, mesmo sendo ainda dia, Joana das Marcas sorriu. Um sorriso que não era de alegria, nem de triunfo, mas de uma satisfação antiga e terrível. A satisfação de uma promessa finalmente cumprida. A fazenda Cruz Tombada ardia como se o próprio inferno tivesse subido à terra. O canavial, que antes balançava verde e cortante sob o sol, agora era um mar de chamas que dançavam ao ritmo dos tambores invisíveis que não paravam de bater. O céu, que devia estar claro naquela hora do dia, estava negro como breu, cortado apenas por relâmpagos vermelhos que não traziam chuva, só aumentavam o horror da cena. E no meio do terreiro, cercado por fogo que não o tocava, mas consumia tudo ao redor, estava o coronel Agostinho, o homem que por tantos anos tinha sido senhor absoluto daquelas terras e daquelas vidas. Agora, de joelhos, o rosto desfigurado pelo terror, ele suplicava por uma misericórdia que nunca tinha oferecido a ninguém. As figuras que tinham saído da senzala em chamas, os escravos vivos e os espíritos dos que já tinham partido, formaram um círculo ao redor dele. Seus corpos, iluminados pelo fogo sobrenatural, pareciam feitos mais de sombra que de carne. E seus olhos... Ah, meu povo! Seus olhos brilhavam com aquela mesma luz vermelha que agora dominava os de Joana. Por favor, implorou o coronel, as mãos erguidas em súplica. Eu dou alforria para todos. Eu peço perdão, eu faço o que vocês quiserem. Joana das Marcas caminhou lentamente até ficar bem na frente dele. Ela não parecia mais a jovem escrava que um dia tinha chegado naquela fazenda. Havia algo muito mais antigo, muito mais poderoso agora habitando aquele corpo marcado por cicatrizes. Palavras, disse ela. A voz uma mistura da sua própria com algo mais profundo, mais grave. Palavras não têm valor quando vem tarde demais. Ela se virou para as figuras que formavam o círculo e falou numa língua antiga que ninguém mais ali entendia. Ninguém vivo, pelo menos. As figuras assentiram em uníssono, como se tivessem esperado aquelas palavras por séculos. Foi então que o corpo do coronel começou a se mover, não por vontade própria, mas como se fosse um boneco nas mãos de um manipulador invisível. Ele se ergueu do chão, os pés pendendo a alguns centímetros da terra, e começou a flutuar em direção ao tronco. Aquele mesmo tronco que agora pulsava com luz própria, como um coração gigante exposto ao ar. Não! Gritou ele, tentando em vão lutar contra a força invisível que o movia. Pelo amor de Deus, não! Mas Deus não estava ouvindo naquela noite. Ou talvez estivesse, e tivesse decidido que a justiça, por mais terrível que fosse, precisava finalmente ser feita. O coronel foi colocado de costas contra o tronco, as mãos e os pés presos nos mesmos buracos onde tantos escravos tinham sido amarrados ao longo dos anos. Agora era ele quem estava exposto, indefeso, à mercê de forças que não podia compreender. Joana se aproximou e na mão ela segurava algo que fez o sangue do coronel gelar nas veias. Uma faca. Não uma faca comum, de lâmina prateada. Era uma faca antiga, de lâmina escura, que parecia absorver a luz ao invés de refleti-la. Você vai me matar, disse o coronel, não como pergunta, mas como constatação. A voz dele já não tinha mais medo, apenas a certeza fria da morte iminente. Matar seria misericórdia, respondeu Joana, aproximando a faca do rosto dele sem tocá-lo.
E esta noite não é de misericórdia, é de justiça. Ela fez um gesto com a mão livre, e o círculo de figuras começou a se mover, girando lentamente ao redor do tronco onde o coronel estava preso. O batuque dos tambores invisíveis aumentou, e as figuras começaram a cantar. Uma melodia antiga, que parecia vir não das gargantas, mas de algum lugar muito mais profundo. "O que vocês vão fazer comigo?" perguntou o coronel, a voz agora pequena, trêmula como a de uma criança. Joana não respondeu com palavras. Em vez disso, encostou a ponta da faca na barriga do coronel e fez um corte. Não profundo o suficiente para matar, mas suficiente para fazer o sangue escorrer, manchando a camisa branca de linho. O coronel gritou, mas seu grito foi engolido pelo canto cada vez mais alto das figuras que giravam ao redor. Joana continuou, fazendo outros cortes. Pequenos, precisos, em lugares que causavam dor, mas não morte imediata. E a cada corte, murmurava palavras numa língua que o coronel não conhecia, mas cujo significado podia sentir na própria pele. E então, para horror absoluto de qualquer um que ainda pudesse estar assistindo de longe, o ventre do coronel se abriu sozinho, não pelos cortes de Joana, que eram superficiais, mas como se algo dentro dele estivesse forçando passagem para fora. "Meu Deus!" gritou ele, olhando para baixo e vendo seus próprios intestinos começando a sair, desenrolando-se como cobras vivas e grossas. As tripas do coronel, como se tivessem vida própria, começaram a subir pelo seu corpo, enrolando-se nos braços, no pescoço, prendendo-o ao tronco de uma maneira que nenhuma corda jamais poderia. Era ele agora amarrado com suas próprias entranhas, uma inversão grotesca de todos os anos em que tinha amarrado outros ali. Joana observava, o rosto sem expressão, os olhos vermelhos refletindo o horror que ela mesma tinha ajudado a criar. Quando falou, foi com uma voz que parecia vir não apenas dela, mas de todos os que formavam o círculo. "Agora você entende o que é estar preso não apenas por fora, mas por dentro? O que é ter seu próprio corpo usado contra você? O que é não ter para onde fugir, nem mesmo dentro de si mesmo?" O coronel não podia responder. Seus olhos estavam arregalados em terror absoluto, a boca aberta num grito silencioso que não tinha mais força para sair. Joana então se aproximou uma última vez e, com um gesto quase gentil, colocou na boca do coronel um punhado de sal, o mesmo sal que ele vendia a preço de ouro, o mesmo sal que negava aos escravos mesmo nos dias mais quentes de trabalho. "O sal é para conservar", disse ela, "para que você fique assim como exemplo, até que a última pedra desta fazenda vire pó." E ali ficou o coronel Agostinho, amarrado com as próprias tripas ao tronco que tinha sido símbolo de seu poder, a boca cheia de sal que não podia cuspir, os olhos abertos que não podiam mais fechar, vivo numa morte que não chegava, morto numa vida que não terminava, um castigo eterno para uma crueldade que tinha durado gerações. A noite já ia alta quando o fogo começou finalmente a perder força. Não porque estivesse acabando o que queimar, havia ainda muito da fazenda Cruz tombada de pé, mas porque parecia ter cumprido seu propósito principal. A vingança tinha sido consumada. A justiça, por mais terrível que fosse, tinha sido feita. A casa grande era agora apenas uma carcaça fumegante. As paredes que restavam, negras de fuligem, pareciam os ossos de algum animal gigantesco morto há muito tempo. Do telhado não sobrou nada. Dos móveis luxuosos, das cortinas caras, dos tapetes importados, tudo virou cinza que o vento espalhava como se fossem as últimas lembranças de um pesadelo. Assim a Eulália tinha desaparecido no fogo. Alguns dizem que ela simplesmente se desfez em cinzas na própria cama, consumida não pelas chamas, mas pela culpa que carregava. Outros juram que ela conseguiu fugir e que vive até hoje vagando como alma penada pelas estradas de terra da região, pedindo perdão a quem encontra. Os 3 filhos do coronel, que tinham ido para a cidade dias antes, nunca mais voltaram à fazenda. Quando souberam do ocorrido, dividiram entre si o que restou da fortuna do pai
e partiram para longe. Um para o sul, outro para o norte, e o terceiro, dizem, para fora do país. Nenhum deles jamais falou sobre o que aconteceu naquela terra amaldiçoada. Levaram o segredo para o túmulo. Quanto ao coronel Agostinho, meu povo, ninguém sabe ao certo qual foi seu destino final. Na manhã seguinte à noite do fogo, quando os primeiros raios de sol finalmente conseguiram atravessar as nuvens de fumaça que pairavam sobre a fazenda, o tronco estava lá, ainda de pé. Mas o coronel tinha desaparecido. Só restava uma grande mancha escura no chão, como se todo o seu sangue tivesse sido derramado ali, e um cheiro forte de enxofre que não se dissipou por muitos dias. Alguns dizem que seu corpo foi carregado pelos espíritos vingativos para algum lugar, onde continuaria pagando eternamente por seus crimes. Outros acreditam que ele simplesmente se desfez, como ocorre com tudo que é mal quando finalmente enfrenta a verdadeira justiça. Há ainda quem diga que ele foi levado para um lugar entre os mundos, nem céu nem inferno, onde sofre o tormento de ver, por toda a eternidade, os rostos daqueles que fez sofrer. A verdade, ninguém saberá jamais. Os escravos que sobreviveram à noite do fogo, e foram poucos, partiram ao amanhecer. Não havia mais correntes para prendê-los, não havia mais senhor para temê-los, não havia mais fazenda para trabalhar. Pegaram o pouco que tinham e seguiram em direções diferentes, carregando consigo apenas as cicatrizes no corpo e a memória do que tinham testemunhado. Mas antes de partir, todos eles se reuniram uma última vez no terreiro destruído. No centro do círculo que formaram estava Pai Venâncio, o mais velho de todos, aquele que tinha visto gerações de sofrimento naquela terra. Joana das Marcas, chamou ele, a voz trêmula de emoção. Venha receber a gratidão do seu povo. E então, do meio das ruínas fumegantes da senzala surgiu Joana, mas não era mais a mesma. Seu corpo parecia mais alto, mais forte. Sua pele brilhava com uma luz própria, como se houvesse fogo correndo sob ela. E seus olhos ainda tinham aquele vermelho sobrenatural, mas agora pareciam conter não só raiva, mas também uma paz antiga e terrível. Não agradeçam a mim, disse ela, a voz uma mistura da sua própria com algo mais profundo, mais antigo. Agradeçam aos que vieram antes, aos que sofreram antes, aos que resistiram antes. Pai Venâncio se aproximou dela e com lágrimas nos olhos pegou suas mãos. O que vai ser de você agora, filha? Perguntou ele. Joana sorriu. Um sorriso que não era totalmente humano, mas também não era totalmente outra coisa. Meu tempo aqui acabou, respondeu ela. Fiz o que precisava ser feito. Agora tenho que seguir. Seguir para onde? Perguntou o velho, apertando as mãos dela como se não quisesse deixar partir. Joana olhou para o horizonte, onde o sol nascente pintava o céu de vermelho e dourado. Para onde eu for chamada, disse ela. Para onde houver injustiça a ser corrigida, dor a ser vingada, sangue a ser cobrado. E então, como se tivessem ouvido um sinal que ninguém mais percebeu, as cinzas no chão começaram a se mover. Levantaram-se em pequenos redemoinhos, crescendo, juntando-se, até formarem uma coluna de cinzas e fumaça que girava lentamente em torno de Joana. Não esqueçam, disse ela, enquanto o redemoinho crescia, envolvendo-a cada vez mais. Não deixem que o mundo esqueça. Contem esta história. Mantenham viva a memória, porque enquanto lembrarem, eu nunca terei partido completamente. O redemoinho agora era quase tão alto quanto as árvores que ainda restavam de pé. Envolvia Joana completamente, e através dele só se podia ver o brilho vermelho de seus olhos, como duas estrelas ardendo através da fumaça. Adeus, minha filha, murmurou Pai Venâncio, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto enrugado. Não é adeus, respondeu a voz de Joana, agora parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estarei sempre onde me chamarem.
na encruzilhada, no vento da meia-noite, no sangue derramado, na memória dos que sofrem. E com essas palavras, o redemoinho de cinzas e fumaça girou mais rápido, subiu mais alto, e então desapareceu. Simplesmente sumiu no ar, como se nunca tivesse existido. E com ele, foi-se também Joana das Marcas. No lugar onde ela estivera, restou apenas uma marca no chão. Um símbolo estranho, que lembrava uma encruzilhada com vários caminhos se abrindo em todas as direções. Os escravos libertos olharam para aquela marca em silêncio respeitoso. Alguns se ajoelharam, outros fizeram o sinal da cruz. Outros ainda murmuraram orações antigas em línguas que o Brasil tentava esquecer. E então, um por um, eles partiram carregando consigo não só as cicatrizes da escravidão, mas também a certeza de que a justiça, por mais lenta que seja, por mais terrível que pareça, sempre encontra seu caminho. Quanto à fazenda Cruz Tombada, nunca mais ninguém ousou construir naquele lugar. A terra ficou abandonada, e com o tempo a natureza reclamou o que era seu. O mato cresceu sobre as ruínas, as árvores brotaram onde antes havia sangue e dor. Os pássaros voltaram a cantar onde antes só se ouvia o estalo do chicote. Mas até hoje, dizem os antigos, se você passar por aquele lugar numa noite de lua cheia, pode ouvir o sussurro de muitas vozes cantando baixinho e ver no meio do mato fechado o brilho de 2 olhos vermelhos observando, esperando, lembrando. O tempo passou, meu povo. A história da fazenda Cruz Tombada virou primeiro sussurro, depois lenda, depois quase esquecimento. O Brasil foi mudando, se transformando, fingindo curar feridas que no fundo ainda sangram por baixo da pele nova. Mas tem coisas que não morrem, tem dores que não esquecem, tem memórias que ficam guardadas não nos livros que os doutores escrevem, mas no sangue que corre nas veias de quem descende dos que sofreram e dos que resistiram. O lugar onde ficava a fazenda amaldiçoada, dizem que até hoje nada cresce direito. A terra é mais escura ali, o vento sopra diferente, os animais evitam passar, os pássaros não cantam. É como se aquele pedaço de chão ainda guardasse a memória do sangue que bebeu por tantos anos. Quanto a Joana das Marcas, essa história é mais complicada de contar. Tem quem diga que ela nunca morreu de verdade, que aquele redemoinho de cinzas só levou seu corpo, mas que sua alma, ou o que quer que tenha tomado o lugar da alma dela depois do pacto, continua vagando por aí, procurando injustiças para corrigir, dores para vingar, sangue para cobrar. Nas noites de quinta-feira, especialmente quando a lua está cheia, dizem que ela aparece nas encruzilhadas das estradas de terra. Uma mulher alta, de pele negra brilhante como carvão polido, os olhos vermelhos como brasa viva. Está sempre vestida com um vestido simples, e no ombro esquerdo, bem perto do coração, dá para ver uma marca antiga, a marca do ferro que o coronel usou nela tantos anos atrás. Ela não fala com qualquer um, só se aproxima de quem carrega sofrimento grande demais, de quem foi ferido fundo demais, de quem clama por vingança do fundo da alma. Para esses, ela oferece um trato, o mesmo trato que ela própria fez uma vez, em outra encruzilhada, em outra vida. Justiça em troca de entrega. Vingança em troca de serviço. Poder em troca de sacrifício. Poucos aceitam. E os que aceitam, bem, esses nunca mais são os mesmos. Ganham um brilho estranho nos olhos, uma força que não tinham antes, uma determinação que assusta. E quando a lua está certa e o vento sopra na direção correta, dizem que esses também podem chamar o fogo que não queima a carne, mas purifica a alma. Na região onde ficava a fazenda Cruz Tombada, os mais velhos ainda fazem oferendas nas encruzilhadas. Não é para afastar Joana, é para honrá-la. Deixam cachaça em copos pequenos, fumo de corda, flores vermelhas, porque sabem que enquanto houver memória, haverá também proteção. As crianças crescem ouvindo a história dela antes de dormir, não como um conto de terror para assustar, mas como uma lição para lembrar, para que nunca esqueçam de onde vieram
o que seus antepassados sofreram e como a resistência pode vir das formas mais inesperadas e poderosas. E se você que me ouve agora, algum dia passar por uma encruzilhada numa noite de quinta-feira e sentir um arrepio na nuca, um calor estranho no peito, um peso no olhar, não tenha medo, pelo menos não se sua consciência estiver limpa, se suas mãos não tiverem sangue inocente, se seu coração não guardar crueldade. Mas se você for daqueles que pisam nos outros, que causam sofrimento, que acumulam riqueza em cima da miséria alheia, então reze. Reze muito e reze forte. Porque Joana das Marcas pode estar observando, esperando, julgando. E quando ela vier cobrar, porque ela sempre vem, não haverá igreja, nem dinheiro, nem poder que possa salvar. Esta é a história que carrego, que minha avó me contou, que a avó dela guardou, que veio de longe, atravessou o tempo, sobreviveu à tentativa de apagamento. É história de dor, mas também de força, de sofrimento, mas também de libertação, de morte, mas também de uma vida que continua além do corpo. Quem sofreu, sofreu. Quem resistiu, deixou memória. E memória a gente guarda aqui, nesse peito marcado pelo tempo que não apaga os ecos da senzala, onde as vozes dos que vieram antes de nós ainda falam, ainda cantam, ainda vivem.